Prezados alunos do curso de Pedagogia da Universidade Estadual de Montes Claros, Unimontes, na educação à distância, queridos tutores presenciais à distância, coordenadores e todos os membros da equipe do SEAD. Sou o professor Renato Aurélio e para mim é um grande prazer estar aqui nesse momento, fazendo parte desse projeto importante para a expansão da educação pública e com qualidade em Minas Gerais. Fui selecionado em edital próprio e acho relevante também que as instituições possam realizar essa abertura, possibilitando o contato dos alunos com professores de outras instituições, sobretudo nesse atual contexto em que nós precisamos fortalecer a educação, as ciências humanas e os projetos que visem ao desenvolvimento das pessoas, especialmente dos educandos e, nesse caso, na educação infantil. Bem, vamos falar sobre a disciplina Linguagem na Educação Infantil. E antes, vou apresentar um pouco sobre a minha trajetória acadêmico-profissional. A minha formação é em Letras Vernáculas, pela Universidade Estadual da Bahia, a UNEB, graduação também em Gestão e Recursos Humanos, pela Faculdade de Nanuque, FANAN, especialização em Língua Portuguesa, pela FINOM, também a graduação em Pedagogia, pela Unisaber de Brasília, o mestrado em Estudos Linguísticos, pela Federal do Espírito Santo, UFES, e atualmente estou no processo de doutoramento em Estudos de Linguagens pelo Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, Cefet, Campus 1, em Belo Horizonte. Muito bem. Vamos apresentar um pouco sobre o plano de ensino da nossa disciplina. E aí, começando pela ementa, nós temos aqui conceito de letramento e implicações para a educação infantil, a língua escrita como sistema de representação, psicogênese da língua escrita, o realismo nominal, a consciência fonológica e o desenvolvimento da linguagem, vivências e experiências de leitura para bebês, 0 a 1 ano e 6 meses, crianças bem pequenas, 1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses, e crianças pequenas, 4 anos a 5 anos e 11 meses. Vivências e experiências de escrita para crianças bem pequenas e crianças pequenas, práticas de leitura literária com bebês e crianças na educação infantil, a seleção de textos literários para crianças da educação infantil, 0 a 5 anos e 11 meses. E aqui, pessoal, vamos apresentar os objetivos que foram elencados para esse componente curricular. Geral, discutir sobre os fundamentos da linguagem no contexto da educação infantil e os específicos, refletir sobre os conceitos de letramento e psicogênese da língua escrita, identificando suas implicações para o desenvolvimento das crianças nessa fase da educação, selecionar os aspectos do realismo nominal e da consciência fonológica para o desenvolvimento da linguagem da criança, discutir sobre os fundamentos e as práticas para o trabalho com leitura e escrita para bebês e crianças da educação infantil. E aqui o conteúdo programático que foi elencado também para esse componente. Unidade 1, considerações sobre letramento. 2, a psicogênese da língua escrita. Unidade 3, etapas do desenvolvimento da escrita. Unidade 4, a consciência fonológica e as práticas de leitura e escrita para crianças. Unidade 5, práticas de oralidade e leitura literária para bebês e crianças. Unidade 6, o trabalho com textos literários para crianças da educação infantil. Sabemos que se tratam de recortes a partir da ementa, já que esse é um instrumento bastante amplo, né? Apresentado pela coordenação, pela equipe de trabalho do curso, e aí para os professores, como se sabe, é sempre um desafio, né? Selecionar textos, autores, materiais que sejam pertinentes a essa disciplina, promovendo e buscando a atualização, sobretudo nesse contexto em que as tecnologias entram em cena. Metodologia de ensino.
A apresentação do conteúdo programático ocorrerá mediante o uso das videoaulas, né? Os diversos materiais digitais, livros físicos e digitais também disponíveis, que serão disponibilizados no ambiente virtual de aprendizagem AVA, com a finalidade de estabelecer o processo de ensino e aprendizagem de maneira democrática, colaborativa para todos os participantes. E aí serão disponibilizados links que serão indicados nas referências, que eu não vou apresentar nesse momento aqui do planejamento, além de outros que forem julgados pertinentes. Haverá aplicação de trabalhos individuais ou em grupos, além das avaliações previstas. Os recursos didáticos são todos esses materiais que nós já abordamos e outros que forem julgados necessários. Procedimentos de avaliação. E aí é bem importante que vocês, como estudantes da educação à distância, e certamente já sabendo sobre os fatores, elementos que caracterizam essa modalidade de ensino, a colaboração, a autonomia, ou seja, essa capacidade de buscar o planejamento próprio, essa autoavaliação, organizar o tempo, é bom que vocês se planejem com relação a esses procedimentos. Os aspectos a serem avaliados são assiduidade e pontualidade, conhecimento e domínio dos conteúdos estudados, discussão e crítica das leituras realizadas e participação nas atividades de aula e extraclasse. Aqui um quadro com os instrumentos de avaliação que creio sejam comuns a todas as disciplinas, né? Atividade colaborativa, que são 3, totalizando 33 pontos. Os fóruns, 6, relacionados a cada uma das unidades, totalizando 12 pontos, né? Atividades individuais, 2. A avaliação online, valendo 5 pontos. E a avaliação presencial, com 40 pontos. Aqui o cronograma, com todas as datas, né, que são pré-definidas para essa disciplina. E como eu disse, já mencionei, é bom que vocês se atentem e organizem os seus calendários com vistas a não perderem alguma dessas atividades, porque uma das características da educação à distância é justamente essa dinâmica, né? Você superestima o tempo e, quando menos espera, de fato, já perdeu a data da atividade e isso poderá ocasionar algum problema, né? Mas, enfim, aí estão os elementos todos as atividades que serão trabalhadas no nosso componente curricular. Então vamos diretamente à unidade 1, vamos falar sobre considerações sobre o letramento. Os objetivos dessa disciplina, dessa unidade, desculpem, são, geral, refletir sobre a concepção de letramento, e os objetivos específicos, conhecer e debater sobre a proposta dos estudiosos da área, discutir sobre as relações entre letramento e alfabetização, compreender as categorias com vistas à adequada aplicação das propostas. Então, pessoal, é muito importante essa disciplina, assim como as demais, para a formação do professor, aí que trabalhará com a educação infantil, com os anos iniciais da educação básica. Então, a aprendizagem da língua, como nós sabemos, envolve ativação de processos interacionais, compreensão do sistema de signos, né, representado pela língua, e a depreensão dos significados culturais, ou seja, saber previamente quais são os fatores relacionados àquele objeto com o qual nós iremos trabalhar em sala de aula, na educação infantil, para promover uma aprendizagem significativa aos nossos alunos, ok? É preciso estimular a linguagem presente no cotidiano das crianças. Então, sabendo-se que a língua se trata desse sistema de signos, que ela possibilita a mediatização do indivíduo com os espaços sociais, com aquilo que ocorre nos diversos contextos pelos quais a criança circula, é necessário que o professor estimule a partir da oralidade, da leitura e da escrita essas práticas desde a mais tenra idade da criança a partir da creche.
O que dirá em casa também, nós enquanto pais, né, parentes de crianças pequenas, com uma convivência familiar ou através da amizade com indivíduos dessa faixa etária. Então nós já sabemos, é importante, coloquei aqui alguns elementos ligados à linguística, né? Então a formação em letras é muito importante porque permite também uma correlação com o campo de saber, né, da pedagogia e especificamente com a disciplina Linguagem da Educação Infantil. Então nós temos aqui elementos importantes que foram trabalhados por Sucy e por Bakhtin, né, que são importantes autores das letras, mas também, ou melhor, vamos tirar essa adversativa, e também da pedagogia de um modo geral na educação. Sucy, no curso de Linguística Geral de 1916, em Genebra, na Suíça, ele vai trabalhar a questão do estruturalismo da língua e é a partir daí que ele vai trazer para nós a noção da língua enquanto estrutura e com as dicotomias que ele aborda, dentre as quais a langue e a parole, ele privilegia o trabalho com a língua em detrimento da parole, que seria, ou melhor, que é a fala. E ele vai trabalhar com a língua enquanto uma estrutura e um sistema de signos, em que nós temos o significado, a coisa significada, aquilo que a palavra se refere, e o significante, que é a imagem acústica, ou seja, a representação acústica, a representação mental desse objeto. Por exemplo, se nós falamos sobre óculos, nós temos o significado, que é a coisa significada, e o significado, o significante, a imagem acústica ou a palavra a que se refere este objeto. Então, uma noção bastante importante aí que nós vamos utilizar nesse processo da alfabetização e discutir também ao longo das disciplinas. Porém, essa perspectiva de Sucy não vai contemplar a questão da historicidade do sujeito, a questão da língua enquanto aspecto social, dialógico. Então, diríamos que, de acordo com os estudos de diversos autores, estaria aí essa teoria de Sucy limitada apenas à língua enquanto estrutura, dissociada aí dos espaços de comunicação, de circulação dos sujeitos e não prevendo aí as transformações e o dialogismo que ocorre entre os pares durante as comunicações. Bakhtin, lá em 1929, a partir da obra Marxismo e Filosofia da Linguagem, vai trabalhar nessa perspectiva. E, segundo alguns estudiosos, isso vai representar aí um avanço nessa noção de língua. A língua enquanto processo interacional. Então, são noções, uma noção bastante importante para o professor, uma vez que o aluno não chega à escola como uma tábula rasa apenas para receber conteúdos, mas, ao contrário, já traz conhecimentos prévios que podem e devem ser utilizados pelos professores, trabalhando aí, é claro, sabendo-se que a língua se trata desse sistema, dessa estrutura, um sistema de signos, mas também é um processo dialógico que ocorre a partir da interação entre sujeitos ativos, sócio-históricos situados nos diversos contextos de comunicação. Na perspectiva do letramento, nós temos Magda Soares, essa professora emérita da Universidade Federal de Montes Claros, um tesouro aí para a nossa educação, que tem discutido, a partir das últimas décadas, a questão do letramento. Então, trabalhando ali no Centro de Alfabetização, Leitura e Escrita, que é o CEALI da UFMG, da Faculdade de Educação, essa importante pesquisadora tem contribuído para as discussões e mais para a adoção de práticas educativas muito mais significativas no processo de alfabetização das crianças em todo o país e também na perspectiva internacional, sendo aí convidada para eventos, né, para intervenções
e a autora, em parceria ou de forma individual, diversos cadernos, diversos livros, materiais orientadores para os professores da educação inicial, tanto do governo federal quanto em outras instâncias, como estados e municípios de maneira particular. Aqui algumas das obras, né, dessa autora, dentre as quais Letramento, um tema em 3 gêneros, que é uma obra de cabeceira aí para vocês. Precisam verificar se está disponível na biblioteca digital e também nos polos, além da biblioteca central aqui na Unimontes. Alfabetização e letramento e linguagem e escola, uma perspectiva social. Então vejamos aí que a autora vai trabalhar, vai se escrever essa teoria, justamente no cerne de uma perspectiva social da língua, que não trabalha apenas a estrutura, mas essa relação dos indivíduos de maneira colaborativa nos espaços sociais pelos quais ela circula, especificamente aqui a escola, que é a principal agência de letramento das crianças. Trouxe aqui nesse quadro uma relação entre alfabetização e letramento. Não coloquei o xizinho, né, para aquela marca que indicaria uma oposição, porque não é sobre isso que trata a obra de Magda Soares e de outros autores. Nós vamos ver aí, quando nós colocamos os objetivos, a adequada interpretação e aplicação dessa teoria, justamente para evitar equívocos, como se a alfabetização e letramento fossem termos opostos. Então, que para a alfabetização nós temos que o indivíduo lê e escreve. Então, refere-se, pessoal, à apropriação do código, da estrutura, que é concernente a nós, seres humanos, né? Nós vamos aprender a codificar e decodificar o sistema de escrita, o sistema a que está relacionado à língua, de maneira quase que automática, aqui no processo de alfabetização. Então, o aluno vai ler e escrever. O letramento, por sua vez, permitirá aos indivíduos, aos alunos, a utilização das perspectivas da alfabetização, dessa capacidade de uso, de manipulação do código para intervir nas práticas sociais com qualidade. Então, nós vamos utilizar a leitura e a escrita em casa, na igreja, no campo de futebol, com os amigos, na escola, enfim, nas diversas instâncias de participação do indivíduo. Letrar é mais que alfabetizar. É ensinar a ler e escrever dentro de um contexto onde a escrita e a leitura tenham sentido e façam parte da vida do aluno, segundo Magda Soares. Aí, uma imagem alusiva a esse processo, né? Tão interessante, que mostra aí as mãos da criança nesse processo de aprendizagem da lectoescrita. Então vejam, pessoal, deixando de lado essa noção de oposição entre alfabetização e letramento, é necessário que nós, enquanto professores da educação infantil, vocês como professores em formação, busquem alfabetizar as crianças numa perspectiva do letramento. Ou seja, nós não vamos deixar de lado as categorias, os elementos relacionados às práticas alfabetizadoras, mas, ao contrário, associá-las a uma prática letrada em que a apropriação do código da língua tem um sentido para as crianças nas práticas sociais. Então, lembre-se do texto que você pede, minhas férias, o final de semana. Será que isso tem sentido para as crianças? Não é? Então, essa reflexão é válida em todas as aulas que vocês forem ministrar. Nesse artigo bastante utilizado da Magda Soares, Letramento e Alfabetização, as múltiplas facetas, né, disponível aí nesse link, estará disponível também na plataforma virtual, a autora procura discutir justamente essa perspectiva das inadequadas interpretações da teoria. Então, houve um momento no país em que se imaginou que
com a chegada do letramento, os processos de alfabetização estariam ou deveriam ser deixados de lado, quando na verdade deve haver uma correlação, já que esses processos são interdependentes. E aí diz a autora, essas duas dimensões da aprendizagem da língua escrita, integrando a alfabetização e letramento, sem perder, porém, a especificidade de cada um desses processos, o que implica reconhecer as muitas facetas de um e outro. Consequentemente, a diversidade de métodos e procedimentos para ensino de um e de outro, uma vez que no quadro dessa concepção não há um método para a aprendizagem inicial da língua escrita. Há múltiplos métodos, pois a natureza de cada um, de cada faceta, determina certos procedimentos de ensino, além de as características de cada um grupo de crianças e até de cada criança exigir formas diferenciadas de ação pedagógica. Desnecessário se torna destacar, por óbvias as consequências, nesse novo quadro referencial para a formação de profissionais responsáveis pela aprendizagem inicial da língua escrita por crianças em processo de escolarização. Então, veja, a autora chama a atenção para que nós avancemos dessa prática de imaginar que as crianças, que uma turma seria ou é homogênea, ou seja, que todas as crianças estariam no mesmo nível e aí daria largada com o processo de alfabetização para o ensino-aprendizagem. Então é preciso conceber as características individuais, os tempos de cada criança, como forma de promover uma ação pedagógica que seja pertinente a cada uma, a cada grupo, considerando aí fatores importantes, dentre os quais, ou principalmente, a subjetividade, a condição de sujeito, né? Os aspectos psicológicos e as características de cada criança. Para Soares, 2006, aprender a ler e escrever traz consequências boas, importantes, atingindo aí dimensões sociais, políticas, econômicas, cognitivas e linguísticas. Não à toa que os diversos instrumentos de avaliação externa, né, existentes, dentre os quais Prova Brasil, Provinha Brasil, Enem, já no ensino médio, né, e os instrumentos também de avaliação da educação superior, buscam aí, nesse caso específico, na educação infantil, mensurar, né, o nível de alfabetização para gerar dados importantes que, em tese, configurem ou que orientem o país, a partir do MEC, do INEP e os estados e municípios, a reorientarem suas práticas como forma de promover uma aprendizagem significativa, sobretudo nesse contexto em que o fracasso escolar tem se tornado tema para uma preocupação e tema para discussão nos espaços acadêmicos, né? É tema para artigos, enfim, e um tema também que deve preocupar nós, professores, formadores, e a vocês como professores em formação. Então, atingindo essas dimensões sociais e políticas, né, que envolve a participação dessas crianças nas diversas dimensões e espaços sociais, o letramento é o estado ou condição que o indivíduo ou o grupo social passa a ter sob o impacto dessas mudanças, ok? Então é importante frisar também que em sua obra, Magda Soares apresenta a condição de letramento não apenas para a pessoa que é alfabetizada. Pensemos aí no adulto, por exemplo, que, infelizmente, não sabendo ler e escrever, por não ter tido acesso no tempo adequado, e aí não tendo se apropriado desse código linguístico, da língua como estrutura, ele sabe se portar, se posicionar nos diversos espaços sociais. Lembre aí daquele parente, muitas vezes, que é conhecido e que se gaba, né, por fazer contas de cabeça, né? Aquele idoso que consegue tomar um ônibus, consegue viajar sozinho, né? Consegue perguntar e se sair muito bem nos diversos espaços sociais, mesmo sem saber ler e escrever. Disse dessa pessoa que é letrada, porque ela sabe utilizar-se
desses espaços sociais de propriedades de características metacognitivas para os processos diversos que envolveriam a leitura escrita, mesmo sem saber ler e escrever. Vale o ditado: quem tem boca vai a Roma. Vejamos o que diz Angela Kleiman. O fenômeno do letramento, então, extrapola o mundo da escrita, tal qual ele é concebido pelas instituições que se encarregam de introduzir formalmente os sujeitos no mundo da escrita. Pode-se afirmar que a escola, a mais importante das agências de letramento, preocupa-se não com o letramento como letramento prática social, mas com apenas o tipo de prática de letramento, a alfabetização, o processo de aquisição de códigos alfabético-numérico, processo geralmente concebido em termos de uma competência individual necessária para o sucesso e promoção na escola. Já outras agências de letramento, como a família, a igreja, a rua, como lugar de trabalho, mostram orientações de letramento muito diferentes. Então, Kleiman vai fazer esse detalhamento, né, sobre as agências de letramento diversas da sociedade, os espaços sociais, porque ali as pessoas, os indivíduos, de fato participam onde ocorre a vida, né, para demonstrar claramente que o ensino-aprendizagem não é e não pode ser estanque, baseado apenas no código, mas, ao contrário, proporcionar essas múltiplas vivências da criança em sala de aula, simulando aí a participação em outros espaços, para que, de fato, ela tenha essa competência e consiga agir de maneira autônoma quando chegar a tais espaços, certo? Vamos falar agora, pessoal, sobre a atividade colaborativa 1. Então, pessoal, a atividade colaborativa 1 consiste em refletir sobre as práticas de letramento, assim como nós já abordamos, e também com base em materiais, na experiência própria de vocês, em outras disciplinas, nos diversos campos do saber, com professores, se é que já atuam, né, estagiários, enfim, tendo realizado outros trabalhos com professores de outras disciplinas. E aí, dividindo-se os grupos, o grupo 1 e o grupo 2 realizarão exercícios que estão no caderno do professor Alfabetização e Letramento, produzido por Magda Soares e Antônio Batista. Como foi dito, né, que Magda é uma eminente professora, né, da UFMG, no campo do letramento. Ela produziu esse material em 2005 e continua numa produção bastante intensa. Está lá como professora emérita na UFMG. Então, vocês vão no grupo 1, aí com a orientação do tutor, realizar e socializar os resultados dessa atividade 1 prevista no caderno didático, páginas 15 a 16, certo? Grupo 2, seguindo aí o caderno didático, realizará as atividades, a atividade 2, que está nas páginas 17 a 21. Vocês vão notar que essa atividade 2 possui um feedback, uma explicação ao longo das páginas, né, da partida 18, se não me engano, que está a atividade 19, 20 e 21. Magda Soares vai explicar justamente sobre a apropriação desse sistema de escrita alfabética em consonância com as orientações sobre o letramento, assim como a atividade 1. Mas são atividades, exercícios aí bastante tranquilos, né? Se houver dúvidas, haverá aí uma orientação também do tutor, certo? Atividade 3, grupo 3. Refletir sobre o próprio processo de aprendizagem da leitura e da escrita, daquilo que se lembrarem. Então, vocês vão pensar em vocês, alunos, sobre como se deu o seu processo de aprendizagem da leitura e escrita. Então, como eu disse, se é que se lembram, ou de alguma criança que seja parente, filho, sobrinho, primo ou próxima. Então, pense, quem tem filhos, meu caso, por exemplo, 2 e 3 anos, o pequeno está lá. A mãe acaba de me mandar fotos aqui pelo WhatsApp, antes do início da gravação das aulas. Está lá com as primeiras garatujas, né, rabiscando e com aquele interesse de aprender,
né, adivinhando o que está escrito e aí realizando inferências que são importantes nesse processo. Então, o grupo deve realizar anotações e socializar as conclusões sobre como se deu ou dá esse processo. Interesse pela escrita, pela leitura, a partir das tentativas, das inferências, né? Buscando adivinhar e dar sentido aos textos escritos, a placas, enfim. Grupo 4. Discutir as dimensões do letramento e da alfabetização, apontando se são opostos ou interdependentes. Então vejam, pessoal, essas atividades todas dos outros grupos e essa também serão treinamentos, né? Ou melhor, exercícios para a prova. Então são todas questões aí que possivelmente serão abordadas nas avaliações. Então, o grupo deve refletir se as escolas estão adotando essas perspectivas, alfabetização e letramento. Se estão de forma única, né, um ou outro, de forma isolada, um e outro, porém de maneira dissociada ou de maneira integrada, que seria a perspectiva ideal. E isso, vejam só, de maneira empírica, com base nas experiências próprias de vocês, como eu disse, se são professores, se já tiveram experiência de estágio, enfim, já que nós não vamos ter aí uma tempo, né, para realizar uma fundamentação, a menos que vocês tenham acesso, né, no dia da exposição dessa aula aos materiais. Mas, enfim, uma reflexão mais empírica mesmo. Pensar na escola em que você trabalha ou estagia, na escola em que o filho estuda, enfim, né, dependendo ali a partir dos exercícios, do caderno da criança, do sobrinho, enfim, ah, como está sendo, qual ou quais processos são utilizados nessa escola, alfabetização e ou letramento. Grupo 5, apresentar algumas ideias sobre práticas ideais para o trabalho com letramento e alfabetização na educação infantil, com base na exposição dessa aula, nos materiais e também na experiência acumulada por vocês em outras disciplinas e, para quem já possui, também a partir dessas experiências educativas profissionais. Agradeço a todos pela atenção. Fico muito feliz por estar contribuindo com o processo de desenvolvimento de vocês, né, com o curso de pedagogia da Unimontes. É um prazer imenso poder participar dessa equipe e espero nos encontrar na próxima aula. Um abraço e até lá.